Graça e paz, bom dia, que o Senhor te abençoe abundantemente. Estamos mais uma vez nós juntos. Hoje eu quero falar sobre quando nos falta o óleo. O texto base está lá em Mateus 25, de 1 a 13, mas eu gostaria de ler só parte do versículo 8, que diz: Dai-nos do vosso azeite, disse às virgens imprudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É muito interessante ver esse texto e enxergar a igreja como essas virgens noiva e Jesus como noivo. E o tempo que o Senhor Jesus contou essa parábola, que diz sobre vigilância, o Senhor estava falando usando como figura um casamento judaico, que era constituído de duas fases. A primeira era a entrega da noiva para o noivo. E a segunda era quando o noivo vinha buscar. Ele via para buscar a noiva para levá-la para o seu banquete nupcial. E as virgens, na verdade, eram damas de honra que tinham a responsabilidade de preparar a noiva para essa grande festa. E todo o cerimonial ficava por conta das virgens. Olha que coisa mais interessante. E as candeias, tinha dois tipos de candeia naquela época. Tinha uma candeia pequena que era feita de barro e elas eram utilizadas no ambiente interior ou dentro das casas. Elas tinham uma iluminação menor e uma durabilidade maior. E tinham as grandes candeias, que são as tochas, que são varas com pano umedecidos nas pontas e eram usados em ambientes externos, não internos. Tinha uma luminosidade bem maior e uma durabilidade bem menor. Acredita-se que mais ou menos 15 minutos. Para continuarem acesa, era preciso cortar as pontas chamuscadas e azeitá-las de novo, colocar azeite de novo. E eram muito usadas em festas que começavam à tarde e entravam até à noite. Aqui nesse texto diz que as virgens estavam preparadas e 5 delas tinham levado consigo azeite de reserva e 5 não. E o noivo demorou. Hoje as noivas aqui demoram, né? Esse incidente aponta para alguns percalços que podem acontecer, impedindo assim que o noivo chegasse na hora planejada. Daí a necessidade de cada um de uma preparação melhor e maior. Porque incidentes ou acidentes acontecem. 5 virgens não pensaram que isso pudesse acontecer. Pensaram que o noivo não ia atrasar, porque noivo normalmente não se atrasam. Não é comum de noivo demorar, mas pode acontecer. E aconteceu. E as outras 5 pensaram que isso pudesse acontecer e levaram consigo uma quantidade de azeite ou óleo em reserva para se sustentarem caso acontecesse alguma eventualidade. E com a espera, com o tempo que passou, todas elas adormeceram, tanto as prudentes quanto as imprudentes. O cansaço da espera, o trabalho, a fadiga do longo dia, a chegada da noite, e a noite às vezes ou sempre chega, a exaustão da luta, tudo isso leva uma pessoa a dormir. E demorou até meia-noite. Quando chegou a meia-noite, e não era comum o noivo chegar a essa hora, porque as festas judaicas começavam cedo, mas isso pode acontecer. Nem sempre as coisas acontecem como planejamos, não é assim? Na nossa vida não é assim? Então, aconteceu que quando chegou o noivo, elas acenderam as candeias. E uma coisa muito interessante é que para as candeias faltaram óleo para as candeias. E as imprudentes começaram a reclamar pedindo que se emprestasse óleo para elas, porque a lâmpada delas estavam apagando, justamente porque estavam vencendo o tempo. O óleo fala também da nossa espiritualidade, que a unção é uma coisa pessoal, é uma coisa que nós temos ou não temos, e que não existe meio termo. E cada uma das pessoas tem que ter a sua própria unção, a sua própria espiritualidade. Não dá para pedir emprestada a espiritualidade do outro. Não dá. Às vezes nós pensamos que nós podemos confiar na espiritualidade do nosso pastor. Muitas vezes eu acreditava na espiritualidade da minha mãe e pensava o seguinte: olha, se eu falhar, a oração da minha mãe vai segurar as pontas. É certo que segura, mas sabe, essa espiritualidade é uma coisa pessoal. Ou você tem ou você não tem.
Ou você tem reservas na sua candeia, para a sua candeia, ou não tem. E assim aconteceu. A unção que temos, a espiritualidade que temos se manifesta nos momentos mais inesperados, nos momentos mais difíceis. Se apresenta nos momentos de improviso. Não é algo ensaiado, não é algo decorado, não. A espiritualidade que temos, ela se apresenta nas horas mais difíceis. Quanto mais reserva tivermos, mais tempo as nossas lâmpadas ficarão acesas. É para ser utilizado quando a nossa primeira ponta já foi chamuscada. E nossas reservas é para azeitar novamente a nossa candeia e fazer brilhar a nossa tocha. O Senhor Jesus disse assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens. Essas reservas são pessoais e não dá para emprestar, para doar, para alugar ou vender. Muitas coisas se vendem, se doam, se alugam, se empresta, mas espiritualidade não. A espiritualidade é coisa adquirida. Sabe, e quando chegou o noivo, aquelas imprudentes correram lá e tentaram pedir emprestado, mas não dava para emprestar azeite. Não dá para emprestar espiritualidade. A espiritualidade que você tem, ela tem que durar. Ainda se demorar um pouco o noivo, se acontecer alguns imprevistos, a espiritualidade que você tem que ter azeite de reserva. Se por acaso a primeira ponta foi chamuscada por algum incidente, você tem azeite para fazer de novo a sua tocha brilhar. As imprudentes foram comprar. E quando voltaram, a porta estava fechada. Não espere. Junte azeite agora. Invista na sua espiritualidade agora. Tenha reservas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu venho pedir que o Senhor venha nos abençoar. Que possamos investir desse tempo que temos. Investir na nossa espiritualidade, na nossa vida com Deus. Para quando chegar o momento difícil, quando chegar a noite, se chegar a noite e quando chegar, que nós tenhamos azeite, para quando a primeira ponta nossa já estiver chamuscada, nós possamos azeitá-las de novo e preparar, e que a nossa tocha ilumine, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, e que você tenha um dia abençoado, e até o nosso próximo encontro.